Hello there, pessoal, Bruno Knight está aqui na área e hoje o Nerd TZ vai navegar pelas águas do West Blue pra gente se preparar para a segunda temporada da série live action do One Piece. Bem, dia 10 de março agora vai estrear a segunda temporada da série da Netflix, One Piece, que é a adaptação live action da obra do genial Eiichiro Oda, e que até aqui tem sido de fato uma adaptação de anime boa. Nessa segunda temporada, a série já prometeu que vai mostrar os arcos da Baroque Works e do Reino de Drum, aonde até mesmo a gente vai conhecer nosso amado Tony Chopper. E pra você que quer chegar na série sem estar perdido, não se preocupa, que eu vou ser o mapa para vocês resumindo a primeira temporada inteira da série da Netflix do One Piece. A série, não o anime. Porque eu acho que um vídeo que resumiria uma primeira temporada com mais de 1000 episódios de um anime seria bastante longo. E eu tentarei resumir todos os acontecimentos da primeira temporada e pontuando alguns acontecimentos que aconteceram no anime e mangá que não estão na série, só como curiosidade. Mas, antes da gente continuar a nossa jornada, curta aí se gostou do nosso vídeo, do nosso canal, compartilhe aí com seu amigo fã de pirata e, se possível, se inscreva no canal para fazer parte da nossa tripulação. Peace. A história começa muitos anos antes, quando o rei dos piratas, Gold Rogers, ia ser executado. E no meio da execução dele, o figurante mais importante da obra faz uma importante pergunta. Rei dos piratas, cadê o seu tesouro? Onde Roger tinha deixado o tesouro dele. E essa era a deixa que ele queria para fazer o discurso dele. Roger então declara ao mundo que qualquer um poderia reivindicar seu tesouro, o One Piece, e se tornar o novo rei dos piratas. Era só necessário navegar até o final da Grand Line, uma rota marítima perigosa que até então só Roger tinha conseguido ir e voltar. Roger então é executado naquele dia, porém as suas últimas palavras fizeram um grande alvoroço no mundo e deu início à grande era dos piratas, com todo mundo indo por mar atrás do One Piece. Alguns anos depois desse acontecimento, em uma área desse mundo chamado West Blue, numa vila chamada Fuchsia, lá conhecemos um garoto chamado Monkey D. Luffy. Um garoto apaixonado por piratas e que sonha se tornar um. Ele é grande fã de Shanks, o Ruivo, um pirata que naquele período estava morando na vila dele. Um dia, após o Luffy ter a genial ideia de cortar a própria bochecha para se provar valente por Shanks, eles estavam num bar junto com os cidadãos comemorando. E o Luffy, com muita fome e pouco juízo, foi mexendo nas coisas do Shanks. E lá encontrou uma fruta estranha. E a fome dele falou tanto que ele acabou comendo aquilo sem saber o que era. Pouco depois, bandidos da montanha acabaram indo até o bar para beber, só que eles acabaram descobrindo que o Shanks e o bando deles acabaram bebendo quase tudo. O Shanks até tenta deixar tudo amigável e dividir com os caras, só que eles não gostaram disso e humilharam o Shanks. Só que o Shanks não se deixou abalar e nem revidou isso, o que irritou o Luffy porque achava que o Shanks estava sendo frouxo. E o garoto ia até mesmo tirar satisfação com o líder dos ladrões, só que o Shanks puxou o braço dele e nessa hora o braço esticou, assustando todo mundo lá. Foi então que o Shanks percebeu que o Luffy tinha comido a fruta que ele estava guardado e explicou pro garoto que aquilo era uma Akuma no Mi, uma fruta do diabo que dava poderes para ele. No caso do Luffy, ele comeu a Gomu Gomu, a fruta da borracha, e agora o corpo dele era feito de borracha e se esticava. E apesar do Luffy achar aquilo maneiro no começo, o Shanks logo fala que tem um grande preço porque agora ele é incapaz de nadar. Deixando a questão, como é que o Luffy seria um pirata se ele não conseguiria nadar no mar? Porém, rapidamente o Luffy acaba se acostumando com a ideia de ser agora um garoto de borracha. Mas de forma arrogante, ele acabou indo confrontar os bandidos, só para ser pego de refém. Porém, ele é salvo pelo Shanks e o bando deles, que derruba a maioria, só que o líder dos ladrões escapa com o Luffy, e o Shanks vai atrás. O líder queria entregar o Luffy como comida para um Shan King, um monstro do mar. Porém, a criatura acabou comendo o próprio ladrão. E o garoto já ia sofrer o mesmo destino, mas o Shanks consegue salvar o garoto. Porém, no processo, o braço do Shanks acabou sendo devorado pela criatura, e confia que isso foi completamente acidente. Shanks e seus homens decidem que era a hora dele continuar sua jornada até o One Piece. E o Luffy fica triste, mas ele decide que ia criar o próprio bando pirata dele. E o Shanks, vendo a valentia real do garoto agora, entrega para ele seu bem mais precioso, um chapéu de palha. E o Luffy promete que ia cuidar do chapéu até o dia que ele reencontrasse o Shanks agora como um pirata de verdade na Grand Line. Mas, claro, não para ser um simples pirata, porque o Luffy tinha um sonho de se tornar o rei dos piratas. E com isso, mais alguns anos depois, o Luffy tinha treinado e se fortalecido bastante no uso da fruta dele. Ele deixaria a vila e partiria atrás de aventuras, boas companheiras por seu bando e atrás do One Piece. Porém, ele saiu de lá com um pequeno barco que logo começou a afundar, e como ele não sabia nadar, ele se escondeu num barril e ficou à deriva no mar, até ser encontrado pelo bando pirata da Alvida, que era uma mulher cruel que ordenava seu bando com mão de ferro. E ela estava atrás de informações sobre o caçador de recompensas Roronoa Zoro, um formidável espadachim que estava atrás da cabeça dela.
Quando o Luffy deixa o barril, ele acaba encontrando o Kobe, um garoto que trabalha contra a vontade para a vida na escala 7/0. Sendo que na real o garoto tem sonho de se tornar um marinheiro, mas ele é muito covarde para poder desafiar a autoridade da Alvida. Porém, mesmo o Luffy sendo um pirata, ele incentiva o Kobe a procurar os próprios sonhos, mostrando pro Kobe que o Luffy era um pirata de um jeito diferente, que ele jamais conheceu antes. E por causa desse jeito energético do Luffy, ele e o Kobe acabam fazendo uma grande amizade, inspirando até mesmo o garoto a ir de fato contra a Alvida, jogando na cara dela que ela era uma monstra. E se mostrando orgulhoso do novo amigo, o Luffy logo se coloca contra a Alvida para o proteger. Ele logo mostrou como ele evoluiu no uso dos seus poderes, conseguindo vencer a Alvida bem fácil. E logo após isso, o Luffy e o Kobe vão atrás do Zoro, pois o Luffy tinha se interessado por ele e queria ele no seu bando. A dupla acaba chegando na Sheon Town, aonde eles encontram o Zoro num bar. Mas o Zoro tinha conseguido uma confusão com o filho mimado de um capitão da marinha local, o Eumeppo. E o Eumeppo, vendo a força do Zoro, se caga de medo. E ele com medo acaba se oferecendo para levar o Zoro até seu pai, Morgan Mão de Machado. Porque no dia anterior, o Zoro tinha conseguido matar um agente de um grupo criminoso chamado Baroque Works e estava atrás da recompensa. E o Morgan realmente respeita a força do Zoro e até convida ele para se tornar um marinheiro. Porém o Zoro não tinha interesse nisso, só na recompensa. Mas o Morgan logo dá um caô falando que o Zoro acabou agredindo oficiais da marinha e ele tinha que pagar a pena, senão não receberia a recompensa. E o Zoro, vendo que não tinha nada demais, decidiu se entregar, achando que ia ficar preso só por alguns dias. Ele fica no campo, amarrado num tronco sob o sol. E o Eumeppo acaba indo lá tirando o sarro do Zoro, falando que ele foi enganado, que o Morgan nunca ia libertar ele. O Luffy acabaria invadindo o prédio da marinha e acabaria encontrando o Zoro, e até convidaria ele pro seu bando, só que o Zoro se recusaria porque ele é um caçador de piratas. O Luffy de boa até pergunta pro Zoro o que motivava ele, e o Zoro fala de uma promessa dele se tornar o maior espadachim do mundo, e com isso o Luffy liberta ele. O Luffy acabaria indo pro quartel atrás de um mapa sobre a Grand Line, já que ele não tinha conhecimento nenhum de navegação e precisava de um. E lá ele encontraria uma outra ladra que estava infiltrada na marinha, a Nami, que estava atrás do mesmo mapa. E no mangá, a Nami não aparece logo nesse começo, ela ia aparecer só no que seria o arco seguinte. Só que eles queriam logo reunir o trio principal do Chapéu de Palha nesse primeiro episódio. O Luffy logo se impressiona com essa habilidade de ladra da Nami e até convida ela pro seu bando, só que a Nami recusa, falando que odiava piratas. Só que logo a base percebe que tinha invasores lá e começa uma grande confusão, com o Luffy e a Nami tendo que lutar e acabam encontrando o Zoro no pátio. E os três se unem contra os marinheiros, só que o Morgan acaba entrando na briga e se mostra bastante superior, até que o Zoro decide usar a sua real habilidade na Santoryu, a arte de usar 3 espadas, assim vencendo o Morgan, que é finalizado pelo Luffy. E o trio vai embora. O Eumeppo até mesmo aparece para tentar impedir o trio, só que o Kobe aparece e nocateia ele, mas fala pro Luffy que ele ia ficar por lá para poder se alistar na marinha. E o Luffy, feliz pelo amigo tá indo atrás dos sonhos dele, deseja boa sorte para ele. O trio estava navegando, e a Nami mostra que além de ser uma ótima ladra, ela também é uma excelente navegadora, impressionando ainda mais o Luffy. Porém o trio acaba sendo atacado com um estranho gás do sono, e o Luffy, antes de desmaiar, acaba conseguindo comer o mapa para poder proteger ele. Eles acabam acordando no circo pirata do Bug, o palhaço, um cruel capitão pirata que tinha feito aquela cidade, Orangetal, como refém e público do seu show macabro. E durante a tortura do Luffy, o Bug acaba reconhecendo o chapéu de palha dele como do Shanks, e fala que o Shanks e ele já eram também uma tripulação pirata quando eram mais novos, só que o Shanks acabou traindo ele e o Bug guardava mágoa disso até hoje. Na real é um grande mal entendido, porque quando eles eram jovens, o Bug tinha encontrado uma Akuma no Mi e um mapa do tesouro e estava pretendendo vender os dois. Mas para esconder da festa da tripulação, ele tinha escondido a Akuma no Mi na boca e escondido o mapa. Só que em um momento, quando o Shanks veio cumprimentar ele assustou o Bug sem querer e o Bug acabou comendo a Akuma no Mi sem querer, fazendo ele até mesmo cair no mar. E na confusão ele perdeu o mapa. E ele culpa o Shanks até hoje por isso, mesmo que o Shanks não tivesse tido a intenção daquilo. O Bug então percebe que para afetar de fato o Luffy, ele começa a maltratar o chapéu dele. O Luffy fica irritado e consegue se libertar. Ele dá um soco na cara do Bug, só que a cabeça do Bug sai do corpo dele, surpreendendo o Luffy, porque o que o Bug tinha comido na infância era a fruta dos pedaços, que permitia ele separar o corpo dele em vários pedaços sem isso afetar ele de fato, tornando ele praticamente imune a golpes. A Nami consegue se libertar e liberta o Zoro, e ele se une ao Luffy numa luta contra o Bug. Só que era difícil acertar esse palhaço por causa daquela fruta. É então que o Luffy deu uma ideia, vendo uns baús ali pelo lugar. O trio começa a recolher os pedaços do Bug dentro daquele baú, então trancam ele, sobrando somente a cabeça do Bug, que o Luffy manda pra longe com um único golpe. Após aquilo, o Luffy começa a libertar os cidadãos presos, falando que agora estavam livres e seguros.
mostrando pra Nami que o Luffy era de fato um pirata diferente. Enquanto tudo isso estava acontecendo, de volta a Sheltal, o Morgan tinha sido preso por Garp, o vice-almirante da marinha, que tinha descoberto vários esquemas de corrupção dele. O Garp acaba conhecendo o Kobe e acaba questionando ele de ter entrado na marinha naquele dia e por ele ter sido visto com o Luffy, que era o fugitivo. E o Kobe acaba contando a verdade, de como ele era prisioneiro da Álvida e como o Luffy o libertou, só que o sonho dele era ser da marinha, por isso que ele se alistou. O Garp acaba acreditando no rapaz e dá uma chance pra ele. E ele traz o Kobe e o Elmepo, que tinha perdido tudo após a prisão do seu pai, para o seu batalhão. E eles só tinham um objetivo no momento, mesmo que aquilo não fazia sentido para o Kobe, que era caçar o Luffy. O trio logo ia perceber que o barco que eles estavam usando não ia servir para ir para Grand Line. Então a Nami sugere para eles irem para a ilha Shirup, que era conhecida por ter os melhores barcos da West Blue. E o Luffy logo se encantou por um navio que tinha cabeça de bode, que quando surgiu muita gente odiou, só que hoje em dia tá muito mais assim. É feio que dói, é horroroso, mas eu amei! Lá eles conhecem o Usopp, que estava limpando o navio. Vendo que o Luffy tinha realmente amado muito o navio, só que tinha um pouco dinheiro, o Usopp se ofereceu para levar ele para conhecer a dona daquele estaleiro, a Gaia, que era uma amiga dele, e poderiam tentar convencer ela a fazer um preço melhor. Porém, eles acabam sendo mal recebidos pelos funcionários da mansão dela, a Shan e o Pudge, mas eles são salvos pela própria Gaia, que chegou com seu mordomo, o Garrador. E ela convida ele e o trio para poder participar daquele jantar hoje, porque era especial, pois era seu aniversário de 18 anos. A Gaia é uma garota órfã e que vive doente e isolada de todo mundo por causa do Clarador, o seu mordomo super protetor. E o Usopp é o melhor amigo dela, que sempre a entretém e diverte ela com suas histórias absurdas. E durante essa noite, o Luffy, o Zoro e o Usopp acabam conversando, onde o Usopp acaba revelando que ele é filho de Yasup, o atirador do bando do Shanks, e que o Luffy tinha conhecido na infância, surpreendendo o garoto. E o Usopp ainda revela que um dia ele queria se tornar um bravo guerreiro do mar como seu pai. Mas em outro lugar da mansão, o Mary, que era o advogado da Gaia, começa a questionar o Clarador porque ele queria tomar conta dos negócios da garota. E é então que o Clarador se revela ser na verdade o Capitão Kuro, um pirata que há anos atrás se acreditava estar morto, só que na verdade estava ali para poder roubar o dinheiro da garota. E como início do seu plano final, ele acaba matando o pobre advogado. O Zoro e o Usopp, procurando bebida, acabam encontrando o corpo do Mary e acabam encontrando o Clarador e a Shan e o Butch, que também eram piratas da tripulação do Kuro. E a Shan consegue nocautear o Zoro. E o Usopp escapa, só que o Kuro não leva ele a sério e sabe que ninguém levará, porque o Usopp deu uma má fama na ilha, pois durante 7 anos ele ficou tocando o sino de emergência falando que piratas estavam chegando. Só que nunca era verdade, então ninguém ia acreditar nele. Sozinho na cozinha, o Luffy acaba tomando uma panela de sopa que tinha sido feita pelo Butch e que ele, na verdade, estava envenenando esses anos todos para tornar a Gaia mais doente. E isso acaba fazendo o Luffy desmaiar. Enquanto isso, o Zoro e o corpo do Mary foram jogados num poço para que ele não pudesse mais atrapalhar, sobrando somente a Nami na casa para poder proteger a garota dos piratas. E durante tudo isso, o Kobe, que já estava no navio do Garp, acaba se provando um grande marinheiro e se tornou mais próximo do vice-almirante. Então ele e o Elmepo acabam indo para as ilhas investigar pistas sobre o paradeiro do Luffy. E lá eles acabam encontrando o Usopp e seguem ele até a mansão, só que lá o Kuro acaba dando uma conversa para desacreditar que ele era um pirata. Mas ele entrega o Luffy inconsciente para os marinheiros, falando que ele tinha sido convidado da senhoria da Gaia. O Usopp, vendo que não levariam ele a sério, foge de lá e encontra a Nami e a Gaia para poder proteger elas. O Luffy, que estava sendo levado pelos marinheiros, acaba conseguindo despertar e ele reencontra o Zoro, que tinha conseguido escapar do poço, e os dois conseguem escapar do Elmepo e do Kobe, voltando para a mansão para poder impedir o Kuro. O Zoro acaba enfrentando de novo a dupla Shan e Pudge, só que dessa vez ele consegue vencer os dois, e o Luffy consegue vencer o Capitão Kuro. A Gaia, em agradecimento, acaba dando para eles aquele navio que o Luffy tinha gostado. E em homenagem ao advogado Mary, o Luffy acaba batizando o navio com o nome dele, Going Mary. A Gaia ainda incentiva para que o Usopp seguisse seu sonho e fosse com o Luffy. E ela dá um beijo de despedida e de boa sorte pra ele. Assim, o Usopp se une ao bando. O quarteto já estava indo embora da ilha, só que o navio do Garp aparece e acaba avistando o Luffy e persegue ele. E é nesse momento que o Luffy revela que o Garp é na verdade seu avô, e que nunca gostou que ele nunca se tornou um marinheiro e preferiu ser um pirata. E se fosse seguir o material original, essa coisa só seria revelada ali pelo 5º ou 6º arco. Parecia que a marinha ia conseguir alcançar os nossos heróis, porém o Luffy, numa jogada rápida, conseguiu redirecionar uma das balas de canhão de volta para o Garp, que atingiu uma das velas do navio dele, fazendo eles se atrasarem, e a Nami consegue uma rota para tirar eles de lá rápido. Então o Garp, frustrado, acaba ligando para um Shichibukai, que são piratas extremamente poderosos que atualmente trabalham para o governo mundial. E ele chama o Drácula Mihawk, que naquele momento estava literalmente cortando a participação do Tom Creek desse live action, e manda ele atrás do Luffy.
Por sua vez agora, o bando do Chapéu de Palha consegue chegar até o restaurante marítimo do Baratie. E lá ele conhece o Sanji, que além de um excelente cozinheiro talentoso e um grande mulherengo, ele é um excelente lutador, especialista em luta exclusivamente com pernas. Só que ele vive em briga com o chefe do local, que até mesmo chegou a rebaixar ele pra garçom. O bando literalmente faz a festa e come bastante, só que na hora de pagar a conta, o Luffy quis dar o migué e tentar tirar todo no fiado. Coisa que o Ziff não gostou nem um pouco e colocou o Luffy pra lavar pratos. E lá ele se aproxima do Sanji, e ambos falam dos seus sonhos. No caso do Sanji, ele queria encontrar o mítico mar conhecido como All Blue. O Luffy até mesmo questiona por que ele não vai atrás desse sonho em vez de ficar lá. Então Sanji conta a sua história. Quando ele era criança, ele era aprendiz de cozinheiro num navio. Só que um dia esse navio acabou sendo atacado pelo Ziff, que na época era um pirata conhecido como Perna Vermelha. Só que naquela mesma noite, houve uma grande tempestade e o navio naufragou, fazendo o Ziff e o Sanji ficarem presos, ilhados numa rocha no meio do mar sem comida ou água. O Ziff deu uma parte de comida pro Sanji e mandou ele pro outro lado da rocha para ele ficar atento caso aparecesse algum socorro. O Sanji, mesmo tentando racionar bastante a comida dele, chegou uma hora que ela acabou. E ele começou a ficar com bastante fome. Então ele, olhando pro lado do Ziff, viu que ele ainda tinha bastante comida no saco dele. Então ele decidiu ir lá e ameaçar o velho, só para descobrir que na sacola do Ziff não tinha comida nenhuma. O Ziff, na verdade, tinha dado toda a comida que ele tinha pro Sanji, e ele tinha literalmente canibalizado a própria perna para poder sobreviver. O Sanji até mesmo questiona por que aquilo, e o Ziff fala que porque os dois tinham o mesmo sonho, que era encontrar o All Blue. Logo eles foram resgatados e com o dinheiro que o Ziff tinha, ele conseguiu abrir o Baratie e pegou o Sanji como um aprendiz. E por isso, mesmo que ele brigue com o Ziff, ele sempre será grato pelo Ziff ter salvado a vida dele. Naquela mesma noite, o Mihawk aparece no Baratie atrás do Luffy, só que ele acaba encontrando o Zoro, que reconhece ele e desafia ele para uma luta, já que o Mihawk era considerado o melhor espadachim do mundo e o Zoro tinha o sonho de poder derrotar ele e pegar o título para si. A Nami até mesmo insiste pro Zoro não fazer aquilo, porque mesmo que ele fosse um espadachim talentoso, ela sabia da força que o Mihawk como um Shichibukai tem. Porém, o Luffy acabou incentivando o Zoro a ir atrás do seu sonho. Porém, na manhã seguinte, quem se provou certa foi a Nami. O Zoro foi literalmente humilhado, sendo que o Mihawk nem mesmo usou de fato seu poder total e nem mesmo uma espada de verdade, lutando com o Zoro com um simples canivete. E mesmo assim ele conseguiu ferir gravemente o Zoro. Porém, o Zoro não desistia, porque desde pequeno ele almeja aquilo, pois ele cresceu num dojo especializado em espadachins, onde ele era um dos melhores alunos, só que ele nunca conseguiu derrotar uma garota, Kuina, que era a filha do seu sensei. E um dia após a Kuina de novo vencer ele facilmente, a Kuina acabou se lamentando porque não importava quão forte ela seria agora, porque o Zoro, como era um homem, logo ia superar ela em força. E o Zoro não gostava de ouvir aquilo, porque ele queria que a Kuina realmente crescesse com ele, porque viu o talento dela. E então os dois firmaram um juramento para que eles crescessem e se tornassem de fato os melhores espadachins do mundo. Porém, logo uma tragédia aconteceu. Em um acidente doméstico, a Kuina acabou falecendo. E o Zoro estava devastado, e ele acaba recebendo do pai da Kuina o Ato e a Modin, que é a espada da Kuina, como uma forma de homenagem para ela estar com ele nessa jornada dele se tornar o melhor espadachim do mundo, sendo a espada mais importante e o maior tesouro para ele. E foi aí que ele passou a usar o estilo Santoryu. E essa determinação do Zoro acabou encantando o Mihawk, que passou a respeitar ele, decidindo lutar com sua espada de verdade. O Zoro então admite a própria derrota e abre a guarda para o Mihawk poder executar ele. E o Mihawk realmente faz isso, respeitando o Zoro. O Mihawk vai embora, desejando que o Zoro sobreviva para que ele possa se tornar mais forte e eles tenham uma revanche. E graças à ajuda do Sanji, os Chapéus de Palha conseguem tratar das ferimentos do Zoro e ele sobrevive. O Luffy até fica triste e se culpando por ter incentivado o Zoro, só que o Zoro tira esse peso da consciência dele. Então faz uma nova promessa. Ele não só ia treinar para nunca mais perder daquele jeito e realmente se tornar o maior espadachim do mundo, como também ele prometeu que faria de tudo para que o Luffy se tornasse o rei dos piratas. Porém, o clima não ficaria tranquilo por muito tempo, porque o Baratie acaba sendo atacado por Along, o Homem-Peixe, que estava ali atrás da Nami e tinha rastreado o Luffy com a ajuda do Bug, que tinha deixado um dos seus pedaços no chapéu do Luffy. E vale ressaltar que após sua derrota pelo Luffy, o Bug Cabecinha passa por um grande arco de aventuras sozinho, até conseguir recuperar de fato seu corpo. O Luffy até mesmo tenta enfrentar o Along, só que o Homem-Peixe não só é mais forte, como ele usa a fraqueza do Luffy, a água, para poder vencer ele. E ele mataria o Luffy, só que a Nami intervém, falando que realmente enganou o Luffy esse tempo todo e que ela era parte do bando do Along. Os dois vão embora, só que o Luffy não aceita aquilo e decide seguir eles. Enquanto isso, o Sanji, que teve mais uma briga com o Zeff, acaba aceitando o convite do Luffy e se une ao bando dele. Mas ele percebe também que todas essas brigas e implicações que o Zeff tinha com ele era porque o Zeff não gostava que o Sanji estava jogando a vida dele ali fora. Então o Sanji agradece o Zeff por todos aqueles anos que ele estava ali ajudando ele, sendo uma figura paterna, porque acredite, o Sanji precisava muito disso.
O bando acabaria seguindo a Nami também com a ajuda do Bug, porque o Along ainda estava com o corpo dele. Isso levaria eles até a Vila Kokoyashi, um local que era dominado pelo Along, que explorava demais os cidadãos, deixando eles extremamente pobres. E a Nami, por ser dessa tripulação, acaba sendo mal vista também pelos seus conterrâneos. Durante uma confusão da Nami com os cidadãos, o Luffy percebe que uma garota específica tinha alguma relação com a Nami, então segue ela. Então eles acabam descobrindo que ela é Nodiko, a irmã de criação da Nami. A Nami e ela foram encontradas por uma fuzileira da marinha chamada Belle Mary, que adotou as duas como filha. E as três eram bem felizes, até que o Along invadiu a cidade e tomou controle dela, exigindo que cada cidadão pagasse por um tributo a ele. E como a Belle Mary não tinha bastante dinheiro para pagar por ela e as filhas, a própria decidiu se sacrificar pelas filhas, sendo morta ali mesmo pelo Along. A Nami, vendo toda a opressão que o povo dela passava, acaba oferecendo seus serviços de cartógrafa para o Arlong. E ele, vendo o talento dela, decide aceitar. Ele via que podia usar os talentos da garota para poder expandir seu território. Porém, a Nami acabou fazendo um acordo com o Along. Se ela conseguisse reunir 100 milhões de beris, o Along ia vender para ela o direito sobre a Vila Kokoyashi. Assim, durante anos trabalhando para o Arlong, a Nami tinha roubado bastante tesouro de outros piratas. Ela estava conseguindo reunir o valor do acordo, mesmo que pra ela, sua irmã e a população não sabiam, então odiavam ela. Mas o plano ia dar certo, só que o Along, canalha como ele só, acaba informando a um capitão da marinha corrupto que a Nami tinha esse tesouro, e ele vai lá e confisca. Assim, ela vendo que foi traída e que o plano de uma vida toda foi por água abaixo, ela entra em profundo desespero. E no ápice desse desespero, a Nami pega um punhal e começa a apunhalar o braço dela que tinha a tatuagem do Along. Ela é parada pelo Luffy, e com ela finalmente se tocando, ela pede ajuda pro Luffy. E sem pensar duas vezes, eles acabam protagonizando uma das cenas mais importantes e emocionantes da obra. Luffy simplesmente coloca o chapéu dele na cabeça da Nami, que ela sabia que era o maior tesouro dele, e gritando um estrondoso, com certeza, Luffy, Zoro, Zup e Sanji, eles vão em direção à base do Arlong, o Arlong Park. E então começa uma grande batalha. Enquanto Luffy, Zoro e Sanji enfrentavam homens-peixes, um deles, chamado Shun, acaba perseguindo o Usopp até a floresta. E o Usopp não tem a menor chance contra a força desse homem-peixe. Só que, seguindo os passos do grande Chapolin, ele usa da sua astúcia e da sua boa mira para poder derrotar o Homem-Peixe. Depois disso, o Sanji enfrenta o braço direito do Along, o Kurupi, que era um especialista no Karatê Homem-Peixe, que dá um grande trabalho pro Sanji, só que o Sanji, numa sequência enorme de chutes, consegue superar e derrotar ele. Devemos ressaltar que um dos Homens-Peixes, chamado Hachi, foi cortado da série, e ele era bastante importante, não só porque ele enfrentaria o Zoro, como lá pra frente ele tem um papel muito importante. Bora ver como é que eles vão resolver isso. E por fim tem a luta brutal entre o Along e o Luffy. Só que o Luffy acaba percebendo que não venceria o Along só na porrada. Só que ele começa a destruir toda aquela sala para que o prédio começasse a ceder. O Along até tenta parar ele, só que o Luffy em um último golpe consegue derrubar todo o prédio em cima deles, derrotando o Along. Ele emerge então e declara que a Nami é uma companheira do bando dele. Pouco tempo depois, quando eles estavam comemorando, o Garp e a marinha acabam aparecendo de novo. Então o avô e o neto têm um último confronto. E de novo, o Luffy, mesmo sendo habilidoso, ele não tem o mesmo nível do Garp, que consegue dar socos normais que conseguem ferir ele, mesmo ele sendo de borracha. O Luffy acaba perdendo essa luta, e o Garp dá a última chance dele desistir e se tornar um marinheiro, só que o Luffy se mantém fixo nas suas convicções. E nesse momento, o Garp acaba percebendo um espírito parecido do Gold Roger, agora no seu neto. Ele então deixa o seu neto e fala que se ele não convenceu ele a parar, ninguém iria conseguir, e que agora o Luffy estava por conta própria. Após aquilo, Nezumi, o marinheiro corrupto que fazia acordos com a Long, acaba sendo forçado a devolver todo o dinheiro que ele roubou da Nami, para que eles pudessem reconstruir a vila. E como vingança, ele mandaria um relatório para a marinha. No dia seguinte, o Kobe, indo se despedir mais uma vez do Luffy e agradecer de novo por tudo o que ele fez por ele, acaba revelando o que o Nezumi fez. Ele tinha colocado a cabeça do Luffy a prêmio, e por causa dos relatórios, a recompensa pelo Luffy acabou se tornando a maior de West Blue, 30 milhões de beris. O que foi algo visto com grande admiração por todos aqueles que eles já tinham cruzado durante essa jornada. E até mesmo o Drácula Mihawk foi até o Shanks na Grand Line para levar essa notícia para ele. O que deixa o Shanks bastante orgulhoso e feliz que aquele garoto estava realmente começando a dar grandes passos. O Kobe e o Eme passariam a ser treinados diretamente pelo Garp para que eles pudessem acompanhar a força do Luffy futuramente. A Nami se junta oficialmente ao Chapéu de Palha, trocando a tatuagem do Along por uma tatuagem que agora representa a sua irmã, mãe e até mesmo o Genzo. E os 5 se preparariam para, de fato, entrar na Grand Line e ir atrás dos seus sonhos e do One Piece. E é isso, pessoal, o Dia 10 irá continuar essa história. Espero que mantenha a qualidade da primeira temporada. Me falem aí o que vocês acham dessa série. Estão gostando? Quais são as expectativas para o futuro? E qual é o seu chapéu de palha favorito? Obrigado por me acompanhar e valeu!